E aí, vamos de exploração? Hoje estamos começando mais um dia aprendendo na nossa maravilhosa lição. Então já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixe seu like e vamos lá, rola a vinheta. Hoje, terça-feira, 3 de junho, de nosso make-off, nossas curiosidades para aprendermos mais. Vamos aprender sobre as regras preditas sobre o sábado, dos fariseus, dos líderes judaicos, sobre o que Jesus se opunha a ela, e o ensinamento de Jesus. E também sobre o autor Lucas. Então vamos lá para a primeira curiosidade. Primeiramente, eu quero que você comente nos comentários de o que o Lucas falou a mais. Uma dica, qual é a mão? A mão que Lucas falou da cura da mão atrofiada. Qual era a mão? Escreva nos comentários. A mão direita ou a mão esquerda? Para eu saber se você está entendendo mesmo do assunto. Então vamos lá. Vamos aprender sobre as regras do sábado, que foram postas pelos líderes judaicos daquele período. Lembrando de que os líderes judaicos seguiam algumas ordens do Império Romano, que estava ali comandando tudo e todo mundo. O Império Romano que foi muito grande e Judá, Israel, fazia parte. Então, o sábado, ele foi posto em algumas regras sem sentido. Por exemplo, se uma parede desabasse sobre uma pessoa, poderia tirar o resto dos tijolos que tinha caído, só para ver se a pessoa estava viva ou morta. Se a pessoa estivesse viva, poderia sim resgatar ela, tirar as pedras e tirar dali e levar para algum hospital, algum lugar assim, de curandeiro. Mas se estivesse morto, ele deveria ser deixado para lá, até o pôr do sol. Aí só depois do pôr do sol que poderia ser retirado para ser sepultado, para ter o velório e ser sepultado. Ou seja, é uma regra assim sem sentido. Por quê? Porque se fosse trazer para Jesus o que queria ser feito, vivo ou morto, teria que ser tirado o mais rápido possível ali, alertado o pessoal, das familiares, para ser logo sepultado. E aí Jesus chamou muita atenção, em outro fato. O fato era o seguinte: se uma ovelha caísse em um buraco, eles iam resgatar. Por quê? Porque era um bem material. Porque eles não iam ter perda financeira, Porque uma ovelha, valia muito. Ela valia muito ali de dinheiro, E, tipo, uma forma de negociação naquele período. E também como forma de sacrifício a Deus, Porque naquele período ainda serviam oferendas a Jesus, A Deus. Mas se importava com uma ovelha, mas que não se importava com uma pessoa, com as pessoas sofredoras à sua volta. E aí Jesus traz essa reflexão, Só mesmo um conceito errado de Deus poderia levá-los a formular leis que valorizavam mais a vida de um animal do que um ser humano. Ou seja, a vida de um animal, uma simples ovelha, estava valendo mais do que a vida de um ser humano, que um sofredor, E aí, Deus sempre nos ensinou ao contrário, de que as ovelhas são seres irracionais. Não entendem, os animais eles não conseguem entender, abranger. São seres perfeitos sim, Mas nós somos muito perfeitos. A imagem de Deus, Nós fomos criados à imagem de Deus. Nós fomos criados para servir a Deus. E aí, temos que aprender muito sobre isso, Para os judeus, não salvar a vida seria a mesma coisa que tirá-la. Ou seja, você não salvar a vida, ou seja, a pessoa ali, tá no buraco, você não salvar, é a mesma coisa que matar ela. Para os judeus funcionava assim, No entanto, para Jesus, não fazer o que poderia tornar a vida de alguém melhor era a mesma coisa que reduzi-la.
Ou seja, o ensinamento de Jesus aqui temos que tirar para nosso proveito da nossa vida. De que para alguém melhor era a mesma coisa que reduzir. Poderia tornar a vida de uma pessoa muito mais top, legal, show de bola, tirar daquela miséria e ajudar ela para colocar a vida boa, seria a mesma coisa que reduzi-la. Ou seja, ajudar muito mais. Jesus não estava deixando de cumprir a lei, e sim ampliando seu sentido. Jesus estava ampliando o sentido da lei de Moisés, né? Dada a Deus por Moisés, que tinha sido distorcida, e aí Jesus agora estava trazendo novamente o verdadeiro significado das leis, como a do quarto mandamento, do sábado. E com isso temos a nossa segunda curiosidade. Vamos aprender sobre uma coisa que sabemos muito bem, que é a tentativa de cilado para matar Jesus. Procurar algum jeito, né, de culpar Jesus e condenar Jesus de alguma forma. Os escribas e os fariseus, eles sempre estavam agindo às escondidas, ou seja, por debaixo dos panos, né, para que ninguém visse. E um meio deles que eles acharam, né, era colocar espiões. Espiões para ficar de olho, alguma vacilada de Jesus. E aí seria certo, né? Se forem espiões para seguir Jesus. Mas o que eles não esperavam, né? Mas o que eles aprenderam é de que Jesus era franco e sincero. Todas as formas de Jesus era correto. Não tinha nenhum defeito. Jesus não pecou aqui na terra, né? Jesus era muito sincero. E aí uma forma dessa sinceridade foi chamar um homem que já tinha pedido a Jesus, com certeza, né, da mão atrofiada, chamou para chegar aqui e ficar no meio de todo mundo que estava lá presente. E no meio lá estavam os espiões, estavam os fariseus, estavam as pessoas que estavam seguindo Jesus. E todos viram, porque foi na frente de todos, um milagre que aconteceu, né? A cura no dia de sábado. Uma coisa que não podia acontecer, e Jesus estava ensinando que podia sim, nós podemos ajudar as pessoas no dia de sábado, assim como todos os outros dias. E então, finalizamos nosso estudo de hoje com chave de ouro e vamos lá para a nossa oração. Senhor, que venhamos estar aprendendo mais, agindo como o Senhor agiu aqui na terra, que venhamos ser seguidores e exemplos. Agradecemos, Jesus. Amém.